Programa Fé e Vida. Oferecimento: água mineral viva. Beba e sinta a diferença. E Esquema Quente. Bar, churrascaria e pizzaria. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Mais uma vez eu peço licença, vou chegando em sua casa através da nossa VIM TV, com o programa Fé e Vida, iniciando mais um dia de conversa sobre assuntos de fé. Eu quero saudar você e toda a sua família e lembrar logo no início do nosso programa, que nos ajuda a manter esse programa que é evangelizador, a água mineral viva e também o restaurante Esquema Quente. Você que é empresário, microempresário em Montes Claros, também pode nos ajudar a manter esse programa no ar. Basta entrar em contato com a nossa equipe da VIM TV no número que aparece aí na sua tela. E vai ser uma alegria receber você como nosso parceiro, nossa parceira, ajudando-nos a manter esse programa, que no norte de Minas, em toda a região, é o único programa de evangelização televisivo que vamos fazendo no dia a dia da caminhada da igreja e trazendo assuntos importantes para a nossa fé. Hoje eu recebo com você, que nos acompanha no programa Fé e Vida, o nosso arcebispo coadjutor, Dom João Justino. Seja bem-vindo, Dom João. Muito obrigado, Padre Jairo, obrigado pelo convite, poder chegar também à casa de todos os que assistem este programa. É uma alegria receber o senhor aqui, Dom João. O senhor já esteve aqui no início do ministério do senhor em Montes Claros, não foi isso? Sim, já faz bem mais de um ano e meio. Já tem um bom tempo, né? Precisa voltar mais, viu? E é uma alegria recebê-lo aqui. Nós estamos fazendo uma caminhada rumo a uma grande celebração na Arquidiocese de Montes Claros, que vai ser a celebração da Unidade da Paz. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo da nossa conversa, mas eu gostaria, Dom Justino, de pedir no início da nossa conversa, até antes mesmo, que o senhor se apresente. Fale mais de si para o nosso povo que nos acompanha, porque a VIM TV, além de pegar em Montes Claros e região, ela chega para todo o Brasil através da internet, né? Tenho alegria, então, de poder me apresentar a você que assiste a VIM TV. Eu sou Dom João Justino, sou arcebispo coadjutor, nomeado pelo Papa Francisco em fevereiro do ano passado para a Arquidiocese de Montes Claros. Aqui cheguei em maio também do ano passado e tenho dedicado esse tempo a conhecer a realidade desta igreja do norte de Minas, que comporta 40 municípios e é a sede da província eclesiástica de Montes Claros, onde estão situadas as outras 3 dioceses, Januária, Paracatu e Janaúba. Eu sou mineiro, natural de Juiz de Fora. Ali fui ordenado padre em 1992, havia feito todo o meu percurso de seminário lá no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio e ali trabalhei 19 anos no ministério sacerdotal. Em 2011, dezembro de 2011, fui nomeado bispo auxiliar de Belo Horizonte, onde estive por 5 anos até que fui chamado para esta nova missão aqui no norte de Minas. Minha vida é a vida de um padre, de um bispo, né? Toda marcada sempre pelo serviço ao povo de Deus, na igreja, na vida sobretudo paroquial, a formação sacerdotal, professor de teologia no seminário por muitos anos. E aqui também em Montes Claros, depois que cheguei, já tive a oportunidade de 2 semestres lecionar no seminário. Neste segundo semestre de 2018, preferi não
Aliás, também não havia necessidade, não é? Porque temos outros professores e sempre que houver possibilidade, seja de agenda, seja necessidade de alguém para colaborar, eu estarei aqui também com essa disposição, pois é uma coisa que eu gosto muito de dar aulas. Sim. Dom João, em relação o senhor traz um pouco do histórico do senhor. Nós estamos apresentando o senhor como arcebispo coadjutor, mas o senhor está praticamente assumindo a diocese, né? Nós já estamos aí no final do mês de novembro, e o senhor está conosco há pouco mais de 1 ano e meio. Dom José esteve conosco, deu toda uma parcela de contribuição ao longo dos últimos anos. Ele também está em fase de despedidas, né? E o senhor é quem ficará conosco. Então a gente já dá as boas-vindas ao senhor mais uma vez, sabendo que agora, de fato, daqui por diante, a experiência se intensifica. Sim. Né? A mitra vai pesar mais, né, Dom? E é uma alegria recebê-lo no programa, nesse ambiente em que o senhor começa, de fato, a assumir a nossa arquidiocese, não mais como coadjutor, mas arcebispo titular. Dom João, nós acabamos de sair do mês de outubro e nós sempre falamos muito da missão da igreja no mês de outubro. Tivemos até a Semana Missionária, toda uma movimentação na nossa arquidiocese de Montes Claros. Hoje, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós, para a gente poder tomar o norte da nossa conversa, dentro da dimensão missionária, até mesmo porque na igreja nós sempre escolhemos meses que são dedicados a temas, mas, na verdade, nesses meses nós somos chamados a atenção para abraçar a causa durante todo o ano na vida da igreja. O senhor poderia falar um pouco sobre isso para nós? Começando por esta última observação sua, que é o fato de que a igreja escolhe tempos fortes ou meses para chamar a atenção de um aspecto, de uma dimensão daquilo que é a sua identidade. Então, já faz muitos anos que o mês de outubro é chamado de mês missionário. Mês missionário. Mas a dimensão missionária, ela é de todos os dias. Outubro, o mês das missões, sem razão de dedicarmos mais intensamente, né, um longo mês, a incentivar, a propor a reflexão sobre a missão, a falar de realidades missionárias que mais clamam a nossa atenção. Mas toda a vida da igreja é missionária. Aliás, isso não é da igreja, senão que é do Evangelho, é da experiência de Jesus Cristo. Jesus chama os discípulos para enviá-los em missão. O grande desfecho do Evangelho de Mateus é exatamente este: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho a todas as criaturas. Então, a palavra forte de Jesus que marca a missão é o ide. O ide. Ele chama a si para a experiência de encontro com Ele, uma experiência que permanece, que é duradoura, prolongada, mas ela sustenta esta missão, o ir. Também é muito comum recordar que a própria palavra missa vem de missão. Não é? Há uma relação, porque a missa em latim terminava com esta expressão, ita missa est, quer dizer, ide, né? A missão está aí, começou, né? É hora de viver aquilo. Tem alguns padres que muito expressivamente, no término da liturgia da missa, dizem nessa despedida, né? A missa acabou, ide, agora começa a missão. Exatamente. Eu já ouvi muito essa expressão. E aí nós temos essa relação muito interessante, quer dizer, a profundidade do encontro com o Senhor na Eucaristia, pela palavra, pela comunhão eucarística, se prolonga na vida, a dimensão da missão. No próximo ano, 2019, nós vamos ter em todo o mundo o mês missionário. Ele não acontece em todos os países, mas o Papa Francisco propôs que em 2019 havia uma sugestão de ser o ano missionário, Sim. mas a opção foi fazer apenas o mês de outubro de um modo bastante intenso.
Isso, mais uma vez, não significa que apenas no mês de outubro. O próprio Papa Francisco tem no seu ministério, sucessor de Pedro, à frente da igreja, ele tem insistido muito nessa dimensão missionária e cunhou expressões muito bonitas, uma delas muito clara, não é, para dizer disso, que ele gosta muito de usar, que é a igreja em saída. Igreja em saída. Não é, que é uma outra forma, um sinônimo de dizer igreja missionária, igreja que vai ao encontro. Querendo dar exatamente esta ideia de que nós, como cristãos, na vivência do nosso batismo, seja ministros ordenados ou cristãos leigos, precisamos nos movimentar, né? Não ser uma igreja só de templo, mas uma igreja que se alimenta da palavra e da Eucaristia no templo, mas que vai para o meio do século, né? Que entra em movimento. Que vai ao encontro das pessoas nas realidades mais diferentes. Porque o destinatário do Evangelho é a pessoa, na realidade em que ela está vivendo, né? No contexto da família, do trabalho, do local em que ela vive, no local em que habita, as relações que ela estabelece, enfim. É nesse contexto bem concreto que situa cada pessoa, é nesse contexto que nós somos chamados a anunciar a boa nova do Evangelho. Fazemos isso por palavras, isso é muito importante, mas fazemos isso por gestos, por atitudes. Isto é, o cristão que fez a sua experiência profunda de fé em Jesus Cristo, assume o jeito de ser de Jesus e procura viver segundo o modo de Jesus. E esse já é um modo de evangelizar. É muito bonita aquela expressão de São Francisco de Assis, que teria dito aos confrades, pregai o Evangelho, se necessário com palavras. Isto é, Francisco de Assis põe uma ênfase maior na própria atitude. Encarnar o Evangelho pelos gestos, pelas atitudes, pelo comportamento, haverá um momento de transformar esses gestos, estas experiências em palavra, em anúncio. Coisa boa. É muito bom a gente poder ouvir Dom João Justino, que ele fala com muita clareza sobre esses assuntos que são tão importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada como igreja, isso não somente na Arquidiocese de Montes Claros, mas na igreja em todo o Brasil e no mundo. Nós vamos para um breve intervalo e eu já te lembro, quando você estiver aí no intervalo, vá lá, busque o seu copo com água, faça como nós, traga para perto da sua telinha, para que no final a gente possa receber a bênção de Deus e também a bênção sobre a água. É num instante, voltamos já.